São algumas perguntas que vocês mandaram ali e que a ideia é que a gente faça, de alguma forma a gente vá respondendo essas perguntas, né? Que vocês fizeram e que daqui a pouco vocês também vão ter algumas dúvidas que vão trazer por aqui nesse canal, nessa live, para que a gente faça uma troca bem rica. Olá, Fernanda, tudo bem? Maravilha! Galera, de antemão quero dar um recado para vocês. Então teve muita gente realmente que respondeu aos testes, tá? Ao teste de personalidade ali, principalmente, eu diria assim, principalmente especificamente em relação ao TED, que é o teste de emoção dominante. Teve muita gente que respondeu o teste nesses últimos dias e eu, Fernando, entrei em contato com vocês no privado na semana passada, tá? A ideia desse teste é para que a gente realmente torne a identidade em relação àquilo que a gente fala sobre tipo, não só de dizer assim, esta é a minha personalidade, mas que também a gente possa nos conhecer, tá? Diante daquilo que é um padrão de personalidade, e aí a gente fala padrão de infância, para que a gente possa de alguma forma também traçar aquilo ou trazer para a consciência aquilo que pode ser representado ou representar o caminho das possibilidades, tá legal? Então é um trabalho que eu desenvolvo, tá? Aqui pelo Enneagrama Dark Side, esse canal maravilhoso que vocês já curtem há algum tempo e que tem por muito tempo tentado trazer a luz ou a sombra das personalidades, eu diria que até a sombra das personalidades, os nossos vícios, né? As nossas paixões, aquilo que tem de pior, talvez até na nossa personalidade, mas agora, né, o canal também vem se transformando de uma forma que eu conversava com alguns internautas nessa semana e trazia isso. Eu acho que é importante essa comunicação com vocês para trazer isso. Eu tive mais de 600 respostas do TED e eu estou com, na verdade acho que são 800 e alguma coisa e 600 e poucos do Tinder, então até vocês olhem às vezes no link da bio ali e tá escrito lá Tinder e a galera às vezes não responde porque sei lá, você pensa que aquilo é o aplicativo do Tinder, né? E na verdade não tem nada a ver, é teste de instinto dominante reprimido, tá? Que tá lá para responder porque é um complemento a respeito do teste das personalidades. Então tem o teste de emoção dominante e tem o teste de instinto dominante reprimido. Mas o que eu quero dizer para vocês é que por muito tempo, tá? Por muito tempo, eu, tá, Fernando, sou o proprietário do canal, tá? Do Enneagrama Dark Side. E aí o Enneagrama Dark Side era só uma ferramenta que a gente usava para fazer a brincadeira. Só que deu muito certo isso. E vocês gostam demais que poste, que faça essa provocação no dia a dia, colocando os stories ali, brincando, né, fazendo essa brincadeira. Só que não é só uma brincadeira, tá? É um canal de conhecimento. Aliás, eu vou falar para vocês, para quem curte o Enneagrama Dark Side e curte há algum tempo e busca isso como conhecimento, vale muito mais do que qualquer curso de Enneagrama. Porque você está vendo ali todos os dias traços das personalidades, consegue identificar talvez as pessoas até por conta dessas brincadeiras que a gente faz, só que é uma energia. Então eu tenho colocado efetivamente muita energia aqui no canal para alimentar essa comunidade maravilhosa e que tem tanta troca, que tem tanta visualização, que tem tanta curtida, que faz tantos comentários, né? Eu procuro responder as mensagens do direct também. Só que a gente precisa equilibrar as coisas. E eu vou falar para você, eu levei vocês para terapia. Eu levei o canal para terapia e aí era o seguinte, ou eu deixava o Dark Side morrer, ou então eu precisava colocar uma energia, mas é uma energia que precisa de troca. Então eu pensei assim, vamos criar um canal lá então, em que a galera, sei lá, vamos colocar como se fosse um Close Friends, para que a galera então pague um valor mínimo mensal para poder acessar os memes. E aí a pessoa que administra a rede social para mim, ela disse assim, Fernando, você sempre deu e tal, se você fizer isso, a galera não vai topar. Então esta forma que eu entrei em contato com vocês foi uma forma de tentar equilibrar, tá, essa troca, tá? Então eu tenho certeza do seguinte, quem entrou em contato comigo, tá? Quem me disse, mesmo que fosse só um ai, teve uma devolutiva muito além daquilo que esperava, tá? Então é isso que eu quero levar para vocês.
É uma brincadeira, tá? Mas não é uma brincadeira para simplesmente achar que eu estou brincando com alguém ou que eu estivesse brincando com a minha própria personalidade. É traçar um caminho de desenvolvimento, é evolução. É isso que nós fazemos aqui, tá? Então aproveitem bastante, tá? Aproveitem bastante. Para quem tiver dúvida, chama no direct, manda mensagem no WhatsApp, tem um contato ali no link da bio. Para quem já entrou em contato comigo, para quem já fez curso comigo, né? Eu faço curso de Enneagrama também, levo a questão dos instintos, levo a Andréia Lopes Fernandes também para os cursos, para levar a inteligência sistêmica junto. Isso é transformador, isso é maravilhoso. E mais uma vez, para quem chegou agora, essa brincadeira, o Fernando aqui de bruxo, então é uma forma também de chamar a atenção, demonstrar que na verdade muitas vezes a gente usa máscaras, né? Para a gente enfrentar o dia a dia, a gente usa óculos, porque na verdade foi assim que a gente compreendeu a nossa realidade lá dentro daquilo que é um padrão de infância e depois passa a repetir isso de forma adulta. Tá legal? Galera, eu espero que vocês estejam curtindo, tá? Eu espero que vocês estejam me ouvindo, que vocês estejam me vendo direitinho. Que a imagem e som, isso é bem importante, né? Para que a gente possa fazer uma troca bem interessante. Eu vou começar a responder as perguntas que vocês fizeram na enquete que foi deixada anteontem, tá? Anteontem aqui no canal. Então, uma das perguntas, e aí vocês podem ir fazendo perguntas por aí também, e eu vou olhando aqui e tentando responder o maior número de perguntas possíveis. Então, a primeira pergunta que eu recebi aqui foi a seguinte: tem como deixar de ser determinado perfil e se tornar outro, já sendo um adulto? Talvez essa seja uma pergunta que você já tenha se feito também muitas vezes. Então vamos lá. Vamos responder isso aqui de uma forma bem rápida. Padrão de personalidade, né, é igual a tipo. É igual a, sei lá qual a denominação da escola que você fez. Mas padrão de personalidade ele se forma na infância. Então mais ou menos até os 7 anos, tá? Do momento da concepção até os 7 anos, enfim, da fertilização até os 7 anos. Então se o padrão de personalidade se forma lá no passado, então não, eu não consigo ser outro padrão no futuro, tá? Mas há uma coisa que acontece, é que o nosso padrão de personalidade só nos mostra o nosso tipo um padrão infantil. Então, no adulto, quando eu me torno adulto, e o que acontece no caminho de desenvolvimento e das pessoas com mais, quando vai passando o tempo, é que eu vou adquirindo maturidade. Então eu vou de alguma forma amadurecendo aquilo que é o adulto e me tornando alguém mais fora dos padrões da infância. Entendem? Então o caminho ideal seria o seguinte: percebi qual que é o padrão de infância, logo me torno um adulto e aí percebo que não preciso mais ser criança e aí eu vivo o caminho das possibilidades. Só que não, nós não temos essa consciência, nós não aprendemos educação emocional, inteligência emocional na escola, e aí a gente sofre. E tem algumas pessoas que vivem no estresse e às vezes até são mais infantis na fase adulta do que propriamente na infância. Tá? Fiquei mais perdido ainda dentro do Enneagrama. Bom, se você estava perdido antes do Enneagrama, então você viu o Enneagrama e ficou mais perdido ainda, sinto muito, tá? Sinto muito. Porque só você pode se encontrar. É lógico que você vai encontrar profissionais, eu estou à disposição também, que tragam clareza dentro desta bagunça que até se forma no princípio, tá? Eu sempre digo que o monstrinho da sua personalidade vai tentar confundir você no princípio dos processos de autoconhecimento. E muitas vezes é aí que a gente desiste. Então precisa realmente buscar isso para que faça sentido. Eu digo que o ideal, né, e algumas pessoas que até entraram em contato, responderam o teste e às vezes até trouxeram uma questão de mas eu me via naquela personalidade, não me encontrava, agora sim eu estou me enxergando, é porque faz sentido na questão da identificação mais precisa da personalidade, é justamente, tá, a questão da cura da criança ferida. Tá? É isso. Porque senão você poderia ser 1 ou poderia ser 7 e estava tudo certo, você só no adulto corrigia a postura e está tudo bem. Tá? Mas é para isso que o Enneagrama nos ajuda tanto.
Assisti a live e ainda tenho algumas dúvidas sobre constelação familiar. Muito bem, eu fiz parte da live, eu faço terapia sistêmica há quase 2 anos. Eu tenho muitas dúvidas em relação à constelação familiar, mas o que eu posso dizer, a grosso modo, é que, mais uma vez, de maneira simples, todos nós, tá? Todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos cumprir ou precisamos estar de acordo com as leis da vida. E as leis da vida nada tem a ver com o Enneagrama, tá? Então o Enneagrama tem a ver com a formação da personalidade, né? E só. Aí tem a questão dos instintos e tem a questão da constelação familiar. Então, em relação à constelação familiar, é preciso que haja pertencimento. Então, às vezes, a sede do pertencer, né? Não pertenço a determinado grupo. Eu preciso respeitar a ordem e eu preciso estar em equilíbrio. São as 3 leis sistêmicas e que dentro dessas leis às vezes a gente acaba incorrendo em alguns erros e aí a vida nos cobra o preço. E às vezes esses erros nem são cometidos por nós, às vezes eles vêm da questão da ancestralidade, por isso que nós não escolhemos qual que é o sistema que a gente nasce. Então a vida não se trata de ser justo, a vida é sistêmica, tá? E às vezes quem nasce vem para curar um sistema, às vezes quem nasce vem para lembrar alguém esquecido, às vezes quem nasce está sofrendo, pode ser até apresentando alguma doença, e a doença vem até por um processo de cura. Enfim, são coisas extremamente importantes em relação à constelação familiar e que podem ser esclarecidas mais uma vez. Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, podemos trazer a terapeuta sistêmica de novo aqui para a gente fazer uma mega live e a gente esclarecer isso também. Mais uma perguntinha aqui. Galera, qual a diferença entre instinto sexual e social? Então, instinto sexual, tá? De modo geral, eu digo assim, ó, a evolução dos instintos é mais ou menos assim. Eu preciso preservar o meu corpo físico. Em segundo ponto, vem a questão da reprodução, né? Então, o sexual, a reprodução, e o social seria a contribuição. É uma explicação bem simples. Mas a diferença entre sexual e social, imagina o seguinte: se nós estivéssemos numa reunião, tá? Porque vamos tentar fazer uma confusão aqui. Diz assim, mas eu sou instinto sexual, só que eu participo das questões de grupo, né? Então, sexual, quando estiver num grupo, ele não está se importando muito com aquilo que os outros pensam, mas ele tem um pensamento e um foco. Então, vamos imaginar que tem 20 pessoas aqui, ou estejam vocês aqui, todos vocês aqui. Eu não estou focando individualmente em cada um de vocês. Seja muito bem-vindo, meu amigo Wellington. Eu não estou focando especificamente em nenhum de vocês se o meu instinto é social. Já se o meu instinto é sexual, eu estou focando especificamente no Wellington aqui. Entendeu? Então, é essa a energia direcionada. O social tem uma energia dissipada. Então imagina um grupo de pessoas conversando e tem 2 pessoas ali. Um é instinto social e um é instinto sexual. O instinto social ele está ali. Tem aquele grupo de pessoas, 20 pessoas. E tem pelo menos 4 conversando. E ele conversa com o fulano lá, ele conversa com o Beltrano aqui e com o ciclano lá do outro lado. É como se ele tivesse concentrado em todas as pessoas ao mesmo tempo. Então é... Compreendem? Já o sexual não. Ele está no grupo de 20 pessoas, mas ele direciona. Ele está concentrado naquela pessoa especificamente. E aí ele pode até mudar, mas ele muda especificamente para outra pessoa diante do seu desejo, da sua vontade. Só que a grande confusão que é feita quando a gente fala dos instintos é porque a gente acha que a gente, tipo assim, mas eu quero pensar sobre isso. Instinto é 10 vezes mais rápido do que o nosso mental, tá? Por isso que eu digo para vocês, quando vocês respondem o teste de instintos, que para a descoberta dos instintos, nós precisamos buscar os padrões daquilo que a gente viveu. E aí você responde de acordo com o padrão. A descoberta vem por isso. Ou então, quando você chega ao final de um dia e você começa a observar quais foram as decisões que você tomou, porque de maneira instintiva isso não é racional, e aí é que você vai perceber que talvez os maiores vilões da tua personalidade, ou os maiores vilões da personalidade não, né? Mas a respeito das próprias
das próprias cagadas que você faz no dia a dia, elas têm a ver mais até com a questão dos instintos do que da própria personalidade, porque está relacionado com a tomada de decisão, tá? E às vezes até vem no sentido só de somatizar em relação à personalidade. É importante esse tipo de observação. Então, sexual, eles têm energia, tá? Se ele vai para uma reunião, ele discute, ele que pá, entendeu? Porque eu quero que faça dessa forma, porque essa é a minha ideia, eu estudei muito para isso, as coisas para lá e tal, ele tem energia, e eu quero que vocês aprovem isso, porque isso aqui vai fazer sentido, vai trazer resultado para esse grupo, eu estudei isso com profundidade, tenho certeza. Social não. O social vai fazer o seguinte, ele vai lá, traz a ideia dele, ele vai dizer assim, inclusive já comentei com fulano, apresentei a ideia para Beltrano, para Ciclano, e todos eles já estão de acordo, inclusive, por gentileza, levante a mão quem está comigo, e aí todo mundo levanta a mão. Por quê? Porque o social é mais manipulativo. Ele já foi lá, articulou e manipulou todo mundo antes da reunião. Tá? Então tem essas dinâmicas que acabam acontecendo. Sexual mais energia, até a energia da própria violência, é uma energia sexual. Tá? O social ele é mais contributivo, ele é mais adaptativo, mas ele tem uma necessidade de pertencer, uma necessidade de pertencimento a grupos, tá? A muitos grupos inclusive. Tá? Creio que o tipo 4, creio que ser tipo 4, marido tipo 5, fala um pouco mais aí desses dois tipos, obrigado. Eu acho que eu não vou me ater, eu não vou me ater a falar sobre especificamente um tipo ou outro. 4, extremamente romântico, né? Eles são mais dramáticos, eles são mais profundos, eles são mais poéticos, eles conseguem perceber, sentir, tem uma suavidade, uma delicadeza, ao mesmo tempo que tem uma profundidade, uma paixão violenta, um término sangrento, é uma coisa realmente mais... E o 5 não, né? O 5 é de gelo. Né? É como se ele vivesse num mundo mental realmente que tudo precisa ser explicado, né? Uma coisa mais racional, mas não, extremamente racional, né? Tudo é muito racional, vai fazer sentido para o 5 realmente usar o óculos da racionalidade para tudo. Eles são mais lentos às vezes, porque racionalizar para compreender tudo leva um pouco mais de tempo. Tem uma aqui também, o que você acha do tipo 4 social? 4, de modo geral, são essas as características. É importante que quando a gente, tipo assim, eu simplifica o Enneagrama, gente, simplifica. Simplificar significa o quê? Significa você pensa no tipo, no padrão, e aí você pega e mistura o padrão com o instinto. Então, 4, sofrimento social, né? Preciso o social, a paixão pelo sofrimento e muitas pessoas. Então, o 4 social, ele é aquela pessoa que eles se deitam no chão e se jogam, eu estou sofrendo aqui para todos vocês, meu Deus, ninguém está enxergando. É mais ou menos dessa forma, assim, que, tipo assim, esse drama social, esse sofrimento que as pessoas vejam, ele vai querer chamar a atenção das pessoas dessa forma. Quanto é genético e quanto é fator ambiental para a definição do meu tipo do Enneagrama? Então, eu diria que genético é difícil. Eu procuro sempre ter o seguinte pensamento: eu não tenho a certeza de tudo, e também não tenho a dúvida sobre tudo, né? Mas para mim o que faz sentido, tá? Em relação a quanto é ambiental e quanto é genético, eu diria que a percepção é sempre do indivíduo. E aí o que faz sentido para mim, inclusive, ele vai ser... a resposta mais simples seria como eu percebi, e aí eu fui esboçando reações lá na minha infância, por isso que eu inclusive brinco muito. Vocês percebam que nos últimos dias inclusive tenho postado e usado às vezes figuras de crianças para tentar trazer essa sutileza do comportamento infantil em relação à percepção. Então é como ele mapeou o universo exterior e como ele percebeu, tá? Então é sempre do indivíduo, é esse ser, tá? Só que esse ser, ele é criação. E quem é o criador? É o pai e a mãe. Então, se é genético, sem dúvida nenhuma é genético. Se é ambiental, sem dúvida nenhuma é ambiental. Mas mais do que genético e ambiental, eu diria para vocês que tem uma coisa que é espiritualidade,
tá? A espiritualidade e a sistêmica nos vão trazer também um entendimento de que as pessoas vêm para esse mundo, tipo assim, você não veio aqui porque você não veio aqui só para vir. Você tem uma missão nesse mundo que você tá. E essa missão que você veio para cumprir, a gente não vem escrito nisso, isso não vem escrito numa bula. Então você vem e você forma uma personalidade, porque de acordo com, então imagina um 4, né? É como se fosse o Deus de toda a criação. O 4 ele tem todas as características positivas, todas as virtudes de ser um 4, de ser criativo, de ser romântico, de ser profundo, de ser sensível, de ser tão poético, de ter toda uma delicadeza, uma sutileza no traço quando ele desenha e tudo mais. Só que quando ele encarna, que é como se ele, quando ele vem para esse universo, é como se ele percebesse a sensação do nascimento, que isso está sendo arrancado dele, essa grande virtude, e aí ele precisa mostrar para as pessoas que ele é tudo isso, e aí se forma o padrão e os vícios. Tá? É mais ou menos assim, uma explicação que é um pouco mais complexa, porque a gente precisa ter um nível de consciência, né, um pouco diferente. De modo genérico, eu poderia responder que as duas coisas vão fazer sentido, mas não iria mudar nada porque é muito vago. O que você define mais da gente além do Enneagrama? O que tem o mais importante que é a personalidade? O que define mais a gente além do Enneagrama? Tá, o que define mais então além do Enneagrama? Essa é uma pergunta. E o que tem o mais importante que a personalidade? Bom, nós somos um ser humano, tá? É isso que nos define, um ser humano. E como ser humano, nós somos como se fosse um universo. Cada um de nós é como um universo, tá? E isso é extremamente essa observação. Por quê? Porque as possibilidades de comportamentos e que as pessoas esboçam em relação a qualquer coisa que elas façam não podem ser simplesmente questionadas ou julgadas por uma outra pessoa. Aquilo é como se fosse um universo, tem muita informação presente ali para que a gente simplesmente julgue o outro e diga para ele que deveria ser diferente ou que ele deveria ser assim ou assado. Então, a personalidade, o que há além da personalidade é que existem algumas coisas que vão além daquilo que é o Enneagrama, tá? E que inclusive que tem algumas pessoas que trabalham com isso, que são os 5 círculos do amor, se eu não me engano, tá? Que são coisas que são fases da nossa vida e que se forma tudo isso. Então, o Enneagrama simplifica um pouco isso, trazendo aquilo que é a personalidade, que é a formação até os 6, 7 anos. Depois da personalidade vem os instintos, então dos 7 aproximadamente os 14, e eu costumo dizer que a nossa primeira demanda, a primeira nossa necessidade é estar vivo, e aí se forma a personalidade. A segunda é tomar decisão, e aí se formam os instintos. E aí dos 14 em diante vem a fase da aborrecência, que todo mundo fala, e aí é quando se junta a personalidade com os instintos, e a gente fica meio confuso em relação a isso. E aí, como se fosse na próxima fase, é que há um adulto, tá? Então é mais ou menos essa a resposta para essa pergunta. Outra aqui. Sem conhecer Enneagrama, é possível neutralizar os vícios emocionais do tipo? Gente, existem inúmeras alternativas terapêuticas para que a gente conheça a respeito daquilo que é a nossa personalidade sem ser o Enneagrama, tá? Então, a neutralização, no caso, é que daí a percepção será uma percepção diferente. Sei lá, a pessoa pode fazer terapia sistêmica e trabalhar uma evolução de personalidade num formato em que o Enneagrama não está presente. Por quê? Porque através da terapia sistêmica ele também vai conseguir identificar alguns padrões que vão mostrar para ele que há uma coisa lá na infância, que é o olhar para aquilo e a percepção do adulto em relação a para que eu possa crescer. Tá? É possível. Existe algum tipo de terapia que neutraliza o padrão já definido de personalidade? Então, existe. É exatamente isso que eu apresento para vocês. Enneagrama sistêmico. Então, o que é o Enneagrama sistêmico? Tá?
é você conhecer do Enneagrama para a identificação da personalidade. Com essa identificação precisa, você consegue perceber qual é a criança ferida dentro daquilo que é a personalidade. O que a terapia sistêmica daí vai fazer, que é a parte sistêmica em relação ao Enneagrama, é você, como adulto, olhar para aquela criança e tomar aquela criança do passado no seu coração, da forma que foi. Sem moralidade e sem julgamento, acolhendo a ancestralidade, agradecendo pela vida e seguindo esse caminho que se apresenta. Porque como foi, não significa o que deva ser. Então, quando eu acolho aquela criança dentro do meu coração, porque não poderia ser diferente, foi daquela forma, mas agora como adulto eu percebo que, como adulto, eu tomo conta, eu posso tomar conta de quem eu sou responsável por mim, eu tenho condições de tocar a minha vida, né? Eu represento este ser humano incrível e maravilhoso que eu sou, eu olho para o espelho, agradeço a Deus, agradeço aos meus pais pela minha vida. Aí isso é o acolhimento, isso é trabalhar o adulto para a vida. Tá? Trabalhar para a vida. Esse é o acolhimento e essa é a terapia sistêmica. Gente, tem muita gente que é psicólogo, que também segue aqui o Enneagrama, e também tem muitas ferramentas. Então, eu diria assim, existem muitos processos terapêuticos para se trabalhar a evolução, para se trabalhar o desenvolvimento. O problema é, gente, que a gente que assim, sempre, absolutamente, nós queremos respostas fáceis, nós queremos soluções fáceis, mais ainda agora com essa tecnologia e tudo mais que existe. Então é como se a gente instalasse um aplicativo no nosso celular e a gente desejasse que o aplicativo fizesse a melhoria, que é a minha melhoria do ser. Só que como ser, como humano, eu preciso me conhecer com profundidade, para que desta forma eu consiga florescer para aquilo que é o adulto que espera que eu seja, e não que eu viva eternamente no modo infantil. Qual a diferença? Gente, diferença entre 1 e 3, eu vou tentar ser breve assim nessas perguntas mais relacionadas a tipo, porque eu acho que essas coisas a gente vai explorando assim daí num dia que a gente faça especificamente, fala especificamente sobre isso. Eu vou pegar, até vou usar aqui, então 1 e 3, né? O radar voltado ao dever. Então aqui, raiva, ressentimento, dever, afastamento do prazer aqui, 3 aqui embaixo, tá? Sucesso, valor à pessoa, busca valor para a personalidade, a busca do valor, a busca do sucesso, dinheiro, o que faz sentido é o sucesso. Muitas vezes o 3 acaba se maquiando dentro daquilo que é o Enneagrama, e às vezes ele parece um 4, um 2, um 1, um 8, um 5, e às vezes até parece um 9. Mas por quê? Porque o 3 ele busca o sucesso. Se ele encontrar o sucesso no 1, ele será 1. Se ele encontrar o sucesso no poder do 8, ele será um 8. Se ele encontrar o sucesso estudando muito e sendo muito profundo e na racionalidade, ele será um 5. Compreende? E ele pode também se parecer um 9, porque 3, que é todo desempenho, que é todo realizador, quando ele não alcança o seu objetivo, ele vai para 9, porque o 3 quer toda aquela coisa aqui, o Fernando e tal, e o Fernando foi fazer a live aqui, e nenhuma pessoa entrou para assistir ele. A imagem, que era tão importante para mim, e se eu estivesse preso na minha personalidade, nada faz mais sentido. Eu vou na frente do espelho, olho, não vejo valor nenhum, porque afinal de contas eu espero que o valor venha de fora para dentro. Só que na verdade o valor vem de dentro. Eu preciso encontrar o valor aqui dentro para que ele saia para fora. Mas é isso. A diferença entre 3 e 1 é que o radar é voltado ao sucesso, independente de onde eu encontre, mas é o sucesso e valor à personalidade. E o 3, né? E o radar é voltado ao dever, à ação, fazer, e às vezes eu me afasto daquilo que é o prazer. Então, principalmente na galera que respondeu o TED ali,
e o teste dos instintos faz muito sentido. Tipo assim, você pega o teste de personalidade do tipo 1, geralmente dá 1 alto, dá 4 baixo e dá 7 baixo. Por quê? Radar voltado ao dever, né? No estresse acaba indo para a flecha 4 e ele se afasta do prazer que está aqui no 7, que seria um movimento inclusive de evolução da própria personalidade. Vamos para outra? E o 2, Selma, o 2, o radar é voltado ao outro, tá? Então o 2 está sempre focado no outro, tá? Às vezes até as pessoas perguntam assim, Fernando, isso é 2? E aí manda lá um meme, alguma coisa, mas é quando as pessoas pedem pro 2 e ele faz tudo. O 2 verdadeiro, tá? Porque ele pode fazer esse pedir, mas o 2 verdadeiro, a identidade da personalidade, é porque ele observa o outro e antecipa o movimento. Então não é porque pedem para ele, é porque ele oferece. É bajulação, é puxa-saco, é mais baba-ovo. É mais assim mesmo, principalmente quando o instinto é a autopreservação. No social, a diferença é que como se ele quisesse ajudar as pessoas, mas é como se ele ajudasse do sistema superior para o inferior. Então ele se aproxima do presidente da associação, do prefeito, da comunidade, de modo geral, ajudando mais pessoas de uma vez só. Preguiça em excesso é algum tipo? Então, depende da motivação dessa preguiça, porque preguiça é 9, né? Então, mas às vezes a motivação que leva a pessoa à preguiça pode ser 3, porque às vezes o 3 está todo no estresse, ele perdeu a energia, está na preguiça do 9. E pode ser 3. Então a resposta é mais ou menos essa. Às vezes a preguiça pode ser um movimento de 6, que se atolou no trabalho lá para empurrar a sujeira debaixo do tapete, né, para não resolver as coisas que ele tinha medo, foi para o trabalho, e aí foi para o trabalho e acabou perdendo energia também, e foi para o 9. Então precisa perceber aonde é que está a energia e aonde é que está o radar. Tipo 2 tem o terrível hábito de conferir tudo, pior que toque. Então, é que daí aqui quando nós entramos nessa seara, que às vezes é muito específica de cada persona, é importante que a gente observe que algumas coisas são desse universo que é o ser humano. E às vezes até que é sistêmico, que traz do sistema familiar. Características de 2 é o radar voltado ao outro, né? E às vezes essa característica de conferir tudo pode ser que a asa 1 muito desenvolvida traga esse tipo de comportamento. A Cris Lázaro está perguntando também aqui se o 8 pode ser menos duro e pode ser competitivo. Pode ser menos duro. Cris, se ele pode ser menos duro, pode. Tá? A depender inclusive da questão do instinto. Sexual, ele é onde tem mais energia realmente, então é onde bate mais, né? Autopreservação, ele é mais encolhido, né? Ao mesmo tempo que a casca não diminui a grossura. E se pode ser competitivo, olha, vou dizer uma coisa para você, 8 de modo geral é competitivo, tá? É onde nós temos a maior energia de todas as personalidades e de modo geral eles são muito competitivos. Só que talvez até mais do que ser competitivos, o radar deles é voltado ao poder. Então ele vai competir muito mais, inclusive, se tiver alguém nessa disputa pelo poder. Mas aí a competitividade ela vai tá mais associada, porque pensa assim, tem uma maneira que é incrível para que a gente possa resolver sempre as dúvidas, né? É quando você entra no padrão. Então, entra no padrão. O 8 ele é assim, né? A personalidade de 8, a postura, né, de 8. Então, ele tem o joelhinho um pouquinho dobrado aqui, ó. Talvez vocês não peguem ali, ó. O joelhinho um pouquinho dobrado aqui. A perna um pouquinho aberta para fora, tá? Empurra um pouco a barriguinha para fora aqui. E aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. É essa luxúria. Como é que eu vou ser competitivo, entende? E aí vem a resposta. Precisa ser, eu vou te mostrar como é que eu sou competitivo. Entendeu? Vai ser uma competição pela força, vai ser uma competição pelo poder. Talvez não seja uma coisa tão articulada como um 3 fizesse,
Talvez não fosse uma coisa tão planejada como um 6 fosse ser. Talvez não seja uma coisa dentro das regras como um 1 possa ser. Entende? Então ele vai se articular e usar de armas ou estratégias diferentes, mas pode ser sim. Como faço para descobrir qual é meu número? Responde o teste de personalidade ali no link do perfil e depois vai lá e responde o teste de instinto dominante e reprimido, que também está no link. E aí pode me acionar inclusive pelo WhatsApp, que eu vou entrar em contato com você e darei uma devolutiva em carne e osso comigo aqui. E ainda há a possibilidade de você pegar e fazer uma videochamada comigo, identificando a sua personalidade, ou melhor, ajudando você a identificar-se, oferecendo para você uma oportunidade única e exclusiva de, além de estar falando com esta, né, persona tipo 3 aqui, esse bruxo, né, vai ajudar você nos caminhos de evolução para encontrar a criança ferida, né, para você conseguir se identificar de uma forma mais precisa. Vai te fazer perguntas, esse processo não precisa levar 15 minutos, ele pode levar dias, semanas, talvez até meses. Eu sempre digo, a porta está aberta, há dúvidas, vai trazendo, deixa ressoar, enfim, existem inúmeras ferramentas e alternativas para que a gente possa identificar a questão da personalidade. E vamos nos encaminhando aqui para as perguntas finais. Adorei a imitação do 8. Ô Gilberto, é assim mesmo, a ideia é da personalidade. Eu na live penúltima, né, eu tinha falado da postura do 3, né, que o 3 geralmente ele tem essa, né, ele coloca aqui a barriguinha, encolhe, estufa o peitinho, tanto que vocês podem perceber, gente, da personalidade 3, geralmente tórax aqui, né, a parte do coração aqui mais grandinha também, né, nos emocionais de modo geral. Mais grandinha, né? Coloca aqui, né? A bundinha um pouquinho para frente, aqui também um pouquinho para frente mostrando, mas geralmente numa postura como se estivesse se mostrando, né? E com aquela empáfia, com o narizinho empinado. Então ele adota essa postura, que é natural. Pede para tirar uma foto, quem faz essa pose, você já sabe, é 3, entendeu? Imagem, né? Geralmente está é a energia, tá? E o 8 é diferente. 8 é barriguinha, geralmente a gente fala, né? 8 tem barriguinha, tem a canelinha mais fina, o joelhinho um pouquinho dobrado, né? Porque para enfrentar é como se ele pegasse e levasse as duas mãos para frente aqui. E aí ele tem a emoção da raiva, então é uma raiva externalizada e ela vem para fora. Entendeu? É por isso que eu falo desse jeito, vocês não entendem. E é normal para mim. Sacou? Esse é o 8. Fiquei casado com uma 8 por anos e é desse jeito. Eu vou me abster de comentários para não fazer mais brincadeira. Mas é isso aí mesmo. Então é legal brincar com a personalidade. É dark side mesmo, essa é a ideia. Convivência entre 1 e 8. Então 1 e 8, a grande diferença entre os dois é que o 8, como eu falei para vocês, então a raiva é para fora, né? Enquanto o 1, ele faz esse movimento aqui, né? Ele trava, é como se você travasse as mãos aqui, trava teu ombro aqui, tá? Trava realmente, ó, não mexe, tá? Deixa o pescoço duro aqui com a cabeça para trás. Comprime o maxilar aqui e pressiona. E fica por um tempo. Tipo, quando você for falar com ele, você pode perceber que até a própria boca abre pouco para falar, porque eles são inflexíveis, compreende? Eles são mais duros, eles são de regras, é tudo muito justo. Mas a justiça também, as regras, você vai perceber. Você entra no movimento, você vai compreender como é que é essa personalidade. Chega a dar uma... Não chega a entrar, vocês conseguem sentir a energia quando vocês fazem esse movimento? Procurem fazer, depois a live vai ficar disponível, arrasta até lá na frente de novo e percebe, entra nesse movimento para você ver que loucura que é você entrar nessa personalidade. Às vezes você pensa assim, mas como é que essa... Entra na energia da pessoa. Entra nessa energia. Eu diria para vocês que fazer esse movimento é muito mais do que estudar um livro inteiro sobre um tipo. Para você conhecer como é que ele faz, como é que ele não faz. Você vai entrar na energia, você já sabe o que ele sente, como é que ele age, porque dentro daquilo ele fica com um campo limitado, entende? Porque vira padrão. Então é essa a ideia. Como seria um menino de 5 anos tipo 4? Ai, gente, vocês me fazem cada pergunta aqui que vocês me matam também. Agora eu fiquei
eu fiquei curioso porque eu tenho uma menina, ela já tem 9 anos, e ela é um tipo 4. Então eles são mais dramáticos. É importante que a gente perceba que a diferença da criança para o adulto é quase nenhuma. Quando a gente percebe como vício emocional. Porque olha, gente, que coisa incrível e maravilhosa quando a gente pega e simplifica aquilo que é o Enneagrama. O padrão é aquilo que funcionou para chamar atenção. Então, quando a gente fala de 4, né, o tipo 4, quando a gente fala de 4 ficou ruim. Quando a gente fala do tipo 4, especificamente o que acontece é que ele conseguiu chamar a atenção através do drama, através do sofrimento, talvez através até de uma demonstração de dor e sofrimento, que ele ficava, talvez ele até ficasse doente para tentar chamar atenção, e que ele sofria muito, que sentia muita dor, e acontece com os adultos também, uma forma de chamar a atenção. Então aqui eu não trago um julgamento em relação ao 4, é uma ideia sem moralidade, sem julgamento, porque eu poderia falar do tipo 8, que ele conseguiu chamar a atenção ou conquistar a atenção das outras pessoas através de uma coisa chamada grosseria. Então ele já era mais grosso, ele se virava sozinho. Eu estou mostrando para vocês quem eu sou, então ele já tinha esse modo mais curto, né? No sentido até da própria expressão menos polida, tá? Esse final de semana, inclusive mesmo, eu estava observando um pai falando assim da filha: minha filha já tem um tempo, tipo, a menina tinha acho que uns 10, 11 anos, ele dizia assim: nossa, ela desde muito pequena, ela parece uma moça, já parece uma moça, ela fala como gente grande. Eu pensei assim, um tipo 1 aí, ó. Por quê? Porque parece um adulto na infância, né? Andando sempre tudo muito direitinho, muito perfeitinha, aquela coisa, entende? Dentro daquele padrão. Então é importante essa observação. É fácil de identificar. Existe um par perfeito para cada ego? Sou 6 e minha esposa é 1. Existe um par perfeito para cada personalidade. Só que daí eu acho que ele não vai ser definido por uma coisa chamada personalidade, tá? O par perfeito vai ser exatamente aquilo que você tem na sua vida. Esse é o par perfeito para você. Porque a pessoa que está do teu lado hoje, ela só está do teu lado para te mostrar coisas a respeito de você que você não quer ver. Quando você olhar para isso, quando você perceber, quando você enxergar isso, você vai perceber que essa pessoa é uma gratidão ela estar do seu lado. E mesmo que ela não dure, mesmo que ela saia, mesmo que ela não faça mais parte, mas você vai ter gratidão eterna por essa pessoa ter vindo para a tua vida e ter mostrado isso para você, coisas que você jamais viria. Então esse é o par perfeito. Relacionamento amoroso entre papapá e papapá pode ser complicado? Relacionamento sempre é complicado. A nossa ideia é sempre que o outro possa nos ver diante dos nossos olhos. E na verdade a gente quer ver eles, quer que eles nos vejam com os nossos olhos, e eles querem a mesma coisa. Então é difícil dar certo nesse sentido. Então quando há, né, dentro daquilo que é uma relação, um relacionamento, uma coisa mais do tipo diálogo, presta atenção. Não é monólogo, é diálogo em que as duas pessoas falam e as duas pessoas se entendem, é mais fácil que a relação dê certo. E a outra coisa também dentro dos relacionamentos, para que dê certo, é que as duas pessoas estejam dentro de uma coisa chamada postura. E ela precisa estar na postura correta. Então, marido e mulher, namorado e namorada, namorados. Às vezes, dentro das relações, o que acontece é que alguém vem na postura de pai, ou está na postura de mãe, está na postura de irmão, de filho, coisas assim. Isso daí não ajuda, mas aí é sistêmico, não tem a ver com personalidade. Gente, acho que das perguntas que eu recebi de vocês é isso, tá? Nós já estamos com o nosso tempo assim também bem adiantado. E aí tem uma galera perguntando, tem uma pessoa que perguntou aqui qual que é a postura do 7, né? Ou qual que é a posição de 7. Então tá bom, vamos lá, gente. Afinal de contas eu quero vamos fazer o seguinte, eu vou entregando essas pérolas aqui para vocês, e aí vocês pegam e de alguma forma a gente precisa equilibrar esse negócio, essa balança, né?
Então vocês vão pegar e depois vocês pegam e contam para uma galera como é que funciona esse negócio. E aí a galera vem aqui, segue o Dark Side, vai ver também isso aqui, entendeu? E a gente vai formando uma grande comunidade de pessoas mais conscientes para que a gente realmente consiga, ou para que a gente, pelo menos a gente, o desejo, né, manifestando esse desejo de uma convivência social mais evoluída. Então vamos lá, 7. Eu até vou tirar, não vou tirar. Não vou tirar aqui o óculos, eu vou usar o óculos da personalidade 7 para fazer postura de 7. Então 7 é mental, gente. Aqui ó, cabeça, vamos lá. Então os mentais, como é que eles agem, tá? É racional, então é cabeça aqui, tá? Cabeção, eles são cabeção. A emoção é a gula, Ó, você percebe que quando eu começo a fazer assim, ó, se você repete esse mesmo movimento ainda, você tá, cabeção é a gula, já começa até a dar um pouco de ansiedade, entendem? Curta a respiração, e a gula é mental aqui, gula, a gula, as possibilidades. Eu não vou mais falar agora, vou fazer o movimento, porque a gula é isso, eu quero tudo. Deu até uma tontura aqui. Gula, tá? A gente precisa entender por que gula. A gula é a fuga da dor. A gula é o movimento de querer viver muitas possibilidades para fugir daquilo que lá na infância foi um movimento, uma sensação de dor, tá? Então eu preciso estar nessa gula. Essa é a gula, tá? E é esse o movimento. E aí, mental, eu estou racionalizando. Eu preciso, por isso que, agora, marquei com meu amigo Wellington, era 8 horas, daqui 10 minutos, então isso aqui só pode durar mais 10, porque eu vou fazer outra coisa. Só que o Wellington é até das 8 às 10, depois das 10 é uma outra coisa. Por quê? Porque o momento que eu paro, que eu fico sozinho, que eu precisaria me aprofundar, não quero. Isso pode me levar a uma coisa chamada sofrimento. Por isso que, de novo, 7 geralmente, né, no teste 4 baixo. Por quê? Porque a gula, essa alegria toda é para fugir de uma coisa chamada dor, né? E às vezes faz o movimento também de apresentar o 1 muito baixo. Por quê? Porque é o meu movimento do estresse, né? O 7 que é todo gula, que é todo prazer, ele se afasta daquilo que é aquela coisa da raiva, mas que está no movimento do 7, que quando vai para o estresse ele também trava, as costas também já fica tudo assim, ó. Treimoso. Fechou? Eu tô vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Ai, gente, postura do 2. Vocês vão me matar a fazer todas as posturas hoje. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a postura do 2 e a gente encerra. Beleza? Pode ser? O que vocês acham? Pode ser? Postura de 2 e a gente fecha, já são 19 horas e 52 minutos. Então depois vocês pegam e marcam todos os tipo 2 aqui, para que eles observem no final da live, tá? A postura de tipo 2, o movimento do orgulho. E agora, para fazer o movimento do orgulho, eu vou na humildade, tá? Afinal de contas, essa personalidade, eu falo que tipo 2, eles são muito inocentes, tá? Você que é 2, que está assistindo essa live, o radar, e eu não falo a inocência do tipo assim, entendendo? Não é na falta de conhecimento, mas a inocência é porque o radar voltado ao outro, ele está prestando muita atenção na outra pessoa, e aí o que o outro fala é como se para ele fosse verdade. Lógico que esse vínculo não pode estar quebrado por uma coisa que é a troca. Então, se o outro não reconheceu, por exemplo, essa tensão e aquilo que eu dou tanto, eu ainda estou prestando atenção. Se quebrou esse vínculo e ele já foi para o ódio, essa pessoa já morreu, né? Mas assim, quando ele está nessa forma, ele cria uma coisa chamada inocência. Então, eles são enganados com facilidade. Então, tome cuidado, vocês que são tipo 2. Não sejam enganados com tanta facilidade, né? Não se deixem enganar assim, dessa forma, né? Vocês não podem acreditar em tudo aquilo que os outros falam. Então o 2, o movimento do 2, esse que é o maior amor do Enneagrama. E aqui de novo, nós vamos ver aquelas pessoas com peitão aqui, entendeu? Peito grande. O maior amor do Enneagrama, tem um coração gigante.
E aí o 2 faz uma postura, tá? Que bota a mão aqui no tórax, você precisa colocar a mão aqui no coração, tá? E o 2, que é o maior amor do Enneagrama, ele vai olhar para o céu e vai dizer para Deus assim: o que é que você quer que eu faça para te ajudar? E você pressiona os dedos contra o teu tórax e aí você faz força como se você fosse abrir para Deus o teu coração, dizendo assim: eu posso ajudar você. E aí você abre também a tua boca, como se você estivesse mostrando que você pode. E continua nesse movimento, pressionando aqui com a boca aberta, como se você estivesse dizendo para Deus: eu posso ajudar você. Que orgulho maior que isso? Se você pode ajudar Deus, se você acha que é Deus que pode ajudar todas as pessoas, é abrir o próprio coração. Eu conheço muitos tipo 2 que praticamente sentiam a dor como se estivesse infartando realmente, a dor no coração. Então essa dor gigantesca que 2 acaba sentindo, né, nesse movimento. Por quê? Porque é o orgulho. Sinto muito. O orgulho é o vício. Vocês, tipo 2, que são todo amor, podem ajudar as pessoas, realmente tem coisas incríveis e maravilhosas, né, dentro de cada ser humano. A personalidade, né, ou aquilo que é o padrão de personalidade quando a gente fala de Enneagrama, e é por isso que o nome é Dark Side aqui, é uma bosta, tá? O padrão é uma bosta. Aquilo que te levou a você ser, da forma que você é, quando a gente olha para aquilo que é padrão de personalidade, tenha certeza de uma coisa: é uma tremenda merda, tá? Por quê? Porque você percebeu o universo que você precisava ganhar alguma coisa, que você precisava mostrar. Não tem nada disso, tá? Você é um ser humano. Você é um ser humano. Precisa valorizar você acima de tudo. Tá? Você veio para esse universo, você veio para esse mundo aqui com um propósito incrível e maravilhoso. E ele não tem a ver com nada dos vícios emocionais, das paixões que você tem, ou dessas coisas que se criaram quando se formou a personalidade. Mas como adulto, você pode se tornar realmente o que você quiser no caminho das possibilidades. Só que a gente precisa estabelecer um corte, que é o que esse corte? Uma coisa é aquilo que vem do padrão da personalidade, outra coisa é quando eu não quero mais amor desta forma, porque a gente se sujeita ao amor da forma que condicionou na personalidade. Só que o desejo de ser amado talvez seja o maior desejo de todo ser humano, e por isso o processo de mudança é tão doloroso e tão difícil, porque você vai ter que deixar de ser amado da forma que você é, para ser visto de outra forma, ou para nem querer ser visto, porque afinal de contas você se basta. E com isso eu fecho a live de hoje, tá? Eu fecho isso, então depois encaminha pra galera. Tenho certeza que teve muito conteúdo, muita riqueza aqui, teve muitas pérolas. Agradeço a presença de todos vocês aqui nesse momento e tenho certeza de uma coisa: a gente vai estar junto de novo na próxima semana, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente faz os outros movimentos aí, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, ativa o sininho, se inscreve nesse canal e compartilha esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a ele também. Um grande abraço!